Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse é mais um Sauna Lesma Podcast. Esse programa tem um formato híbrido. Eu gravo 2 episódios em estúdio e 2 episódios online. E hoje estamos novamente aqui em São Paulo, no Estúdio Zero, para fazer a nossa gravação. A minha convidada de hoje, já vou adiantar que ela é casca grossa, tratorzinho de trilha, a bicha é forte. Ela tem mudado um pouco seu foco, fazendo menos provas, tá aí correndo brasileiro, tá atrás do ranking aí do Skyrunning, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, eu vou deixar para ela contar mais para vocês. Seja muito bem-vinda, Tadina Dias. Obrigado, César. Agradeço o convite e muito especial para mim estar aqui hoje prestigiando o seu programa, também por ser a minha primeira vez no podcast, né? E por você ser um grande amigo meu já, né? A gente não nos conhece pessoalmente, estamos nos conhecendo agora, mas nas resenhas do grupo estamos sempre online. É isso aí, né? Era como se já se conhecesse, né? Exato. Eu que agradeço, muito obrigado por topar participar, ajudar a gente aí nesse projeto. E a ideia aqui é falar de trail, né, para todo mundo. Entender que tem a Tadina atleta, mas também tem a Tadina pessoa, tem a Tadina do bairro, que não precisa só ir para grandes provas, que é o que normalmente a gente faz, mas motivar as pessoas, vir para a trilha. E obrigado por estar aqui com a gente. Valeu. E hoje é um programa mais do que especial, porque nós vamos apresentar aqui também o nosso primeiro parceiro. Ó. Eu vou apresentar aqui o Café Cruz da Mata, galera. Esse cafezinho aqui, ó, eu conheci na Argentina através de um amigo meu. Fui lá para correr o La Mission e eu conheci exatamente esse pacotinho, que é o Drip Coffee. E gostei pra caramba, a gente tomou lá nos dias que passamos na prova. E aí, quando surgiu o podcast, veio a oportunidade de buscar parceiros. Então, trazer uma marca que eu já conhecia, pô, realmente me deixou muito feliz. E aí é o seguinte, eu trouxe alguns aqui hoje, eu vou até passar um cafezinho aqui pra gente tomar no Drip Coffee. Eles têm café em pó, café em grãos, tem o drip, que é esse pequenininho, tem caneca, kit presente, enfim, tem várias coisas no site. É muito legal, vale a pena, viu? Eu trouxe um, inclusive, um é pra você tomar depois, antes da prova. Isso. Pra acampar é bom. Foi exatamente assim que eu falei, a gente ia levar pra prova, pra no... Caramba. PC? Nos PCs, eles servem só água quente ou água gelada. Perfeito. Pô, vamos tomar, né? No frio. E rolou super. E aí, quem quiser conhecer no site é cafécruzdamata.com.br ou no Instagram, Café Cruz da Mata. Você manja aquela gona lá pra nós, Gustavão? Que eu vou passar um cafezinho aqui, por favor. Gustavo, nosso técnico de áudio, de som, de tudo que tem direito. Barista também, né? Barista. E vai chegar o cheiro aí na casa da galera agora, hein? Vamos aqui com cuidadinho pra não derrubar. Boa, olha o cheirinho, mano. Você é doido. Vamos ver se eu vou acertar a dose aqui no olho, mas é só um pouquinho. Porque esse é seu, Tadineira. Cuidado aí, por favor. Obrigada. Deixa ele passar um pouquinho, depois a gente tira esse filtrinho aí. Bonita essa caneca, hein? Bonita, né? Então, isso é uma das coisas que eles têm também lá no site, lá. Junto com os kits. Eu vou deixar aqui, daqui a pouco a gente começa a tomar. Deixa ele passando aqui. Bom, então é o seguinte, Tadina. Mais uma vez, obrigado. E vamos ao que interessa, né? Eu tenho começado esse programa sempre fazendo uma pergunta para os convidados, para que cada um possa falar de si. Eu poderia aqui ler o seu currículo e falar das suas provas, mas eu quero ouvir de você. Quem é Tadina? Conta pra gente, por favor. Tadina é uma baiana, sou do sul da Bahia, mas vim para São Paulo com 10 anos, então cresci aqui. Gosto de falar que eu tenho axé na veia, no sangue, mas eu sou paulista de coração. E, cara, sou apaixonada pela vida, pela natureza, me conecto muito com tudo isso, né? É uma pessoa, assim, extremamente otimista
Gosto de poder levar minha conexão, meu amor que eu tenho, tudo isso para as pessoas. Acho que essa também é meu propósito assim maior no Instagram. E espírito livre, alma jovem, e tamo aí, vivendo a vida desse jeito. É isso aí, gostei de ver. Ó, gostei do Alma Jovem. Você é Alma jovem jovem. ainda, pô. Mas é Alma Jovem, eu gostei. Não, legal, bacana demais, demais. Eu tenho tentado conversar com a galera aqui, porque assim, às vezes a gente define a pessoa, hoje a gente tem a mídia social e a gente define a pessoa só por aquilo. Então, pô, a Tadina é atleta, corre e tal, mas quem é você de verdade ali? Onde você tá? O que que você gosta? Então, por isso que eu tenho feito essa pergunta. E hoje você mora aqui na Zona Norte, certo? Isso, moro na Zona Norte, sempre morei aqui. Tá, e você treina aqui? Treino aqui na Cantareira, meu quintal, pô. Os Treino na com lá é tudo Cantareira. meu. Ah, aí sim. Não tá comprando ninguém pra subir lá pra você, Nada não, disso, é né? tudo com as minhas pernas. Olha lá, hein? Eu vim treinar aí algumas vezes já. É Pedra Grande também, né? Que chama aquele parque que tem. Isso, ali do lado do horto. Isso. Eu vim treinar ali acho que umas 6, 7 vezes, assim. Quando eu morava em São Paulo, eu vinha treinar ali de vez em quando e é bem legal ali, Sim, eu cara. treinava muito lá, porque eu morei um tempo na Rua do Horto, então eu tinha carteirinha de moradora. Então eu treinava lá, eu vivia lá e, enfim. Nem pagava pra Não, entrar. nem pagava. Que da Nem pagava. hora, que da Agora não hora. tem mais, Agora mudou o não tem CEP. mais. E mudou também o esquema lá, Mudou. né? Agora é a Urbia, né? É a mesma empresa que cuida do Ibira, cuida lá, então tá mais restrito, assim, pra tudo. É bom e ruim. É igual no Ibira, é bom e ruim. Tem as Fica mais cuidado. melhorias, Isso. mas fica mais Porém, também não é mais tão acessível pra galera, né? fica mais salgado. Isso é uma coisa delicada, mas faz parte, né? Enfim, a Faz. gente tem que ir se adaptando. E aí me diz uma coisa, você começou a correr quando? Quando que você começou a correr, já entrou no trail? Ou você começou a correr, depois foi pro trail? Conta pra gente como foi esse início aí. Bom, na verdade, assim, a corrida tava comigo, assim, sempre para complementar o esporte que eu fazia. Então, eu era lutadora de Muay Thai, eu fui lutadora de Muay Thai. E antes de treinar, a gente fazia um aquecimentozinho básico, uma corridinha, né? Mas ali, de fato, eu corria, né? Mas naquele pace mesmo. Só pra Só pra aquecer, né? aquecer, né? Pesado e tal. Aí, beleza. Aí, acabei morando no Horto. Também acabei deixando o Muay Thai de lado, porque, tipo, fui de cabeça, treinei, competi, lutei, fui pra Tailândia, fiquei um mês Você lá. lutava, não é que você É, treinava Muay Thai. não, lutava. Eu sou uma pessoa muito assim, tudo que eu faço eu ponho vida. Tenho vidas Eu múltiplas. sou muito da paz, mas se eu arrumar uma treta e você estiver perto, eu posso contar Agora eu contigo. sou corredora. Agora eu sou corredora. Que legal, então você lutou mesmo. Lutei Muay Thai, e aí fui pra Tailândia pra treinar, pra ficar um mês lá treinando. Só que treinei uma semana, eu vi que o Muay Thai de lá não tinha nada a ver com o do Brasil. E que eu não ia ter tanto conhecimento. Aí o que eu fiz? Conheci uma russa, uma brasileira, a gente se conheceu e saiu viajando pelas ilhas. E foi a melhor coisa que eu fiz. Enfim. E agora, voltando ao assunto da corrida, aí eu me mudei pro Horto Florestal, já era do lado do parque. Aí eu comecei a correr lá, né? Nisso eu praticava trekking durante uns 5 anos, assim. E aí corria de vez em quando, né? Aí teve um certo momento que eu tive que deixar de lado o trekking, assim, na minha vida. Isso me preocupou um pouco, fiquei chateada, porque eu amo a montanha, essa conexão com a natureza, mas tive que fazer essa escolha. Falei, bom, vou focar em alguma coisa. Aí um amigo meu, conhecido, falou, vamos correr uma meia maratona, vou montar uma planilha para você. Eu falei, beleza. Aí ele montou, fez um ciclo de 2 ou 3 meses. Aí no meio desse ciclo, apareceu uma prova de trail, o Circuito das Serras. Aí eu consegui inscrição, era de graça. Era aquela. Eles têm, acho que ainda, até hoje, uma etapa Tem, gratuita, né? Entra lá, meio-dia, naquele esquema, pega inscrição. Aí eu participei, lá em Miracatu. Aí eu fui campeã da prova e, tipo, cheguei no geral, assim, também com os caras. Primeira prova de trail. Primeira prova de trail, 8 quilômetros. 8? Acho que foi 8 ou 6, não me lembro. Antes de ir embora, eu vou dar uma esfregadinha aí, ver se eu pego. Aí eu falei, caraca, que da hora e tal. Fiquei super feliz, né? E por participar de uma corrida na trilha, também me despertou algo novo. E eu vi ali uma maneira de estar conectada com a natureza e a montanha de novo. Porque eu tava triste de não poder mais fazer trekking. Entendi. Né? E aí isso acendeu em mim e falei, pô, que legal. Vou ficar de olho na próxima. Aí teve a etapa Serra do Mar, Caminhos do Mar. Me inscrevi. Ali na Anchieta, lá no final, né? Isso, Como é o nome isso. da. Parque do Estrada Mar. Velha. Mas Estrada ali. Velha, né? Isso. Aí eu me inscrevi e fui vice-campeã. Aí, beleza. Eu participei de uma KTR. Também subi no pódio. Aí eu não parei mais.
Falei, bom, acho que me encontrei de novo. E você sempre foi competidora, assim, gostou de competir ou Isso, sempre gostou? eu sempre gostei de competir. Não me considero uma pessoa competitiva, sabe? Não Uhum. sou competitiva ao ponto de, tipo, para o ímpar. Tem gente que é Entendi, competitiva até entendi, no não, treino, entendi, né? entendi. Mas eu gosto de competir, de fato. Adoro competir. Legal, que bacana, hein, meu? Que da hora. É. Eu acho o máximo, se eu tenho uma amiga também da corrida de aventura, aí ela fala, não, eu fui pra primeira, falou pra mim esses dias, eu fui pra primeira prova, tal, sem muita expectativa, a gente juntou uns amigos, e como faz? A gente foi campeão. Aí, tá vendo? Pô, eu queria ser assim também, mas que legal, que legal. E aí eu falo isso pro pessoal porque vários esportes, acho que todos os esportes conectam a gente com saúde. Mas a corrida de montanha, o trail, a corrida na trilha, pode chamar do que você quiser. Cara, você tem atividade física, você tem a natureza, você tem uma galera legal. Tipo, só soma pro bem, né? Eu, pelo menos, assim, o trail pra mim é muito essa conexão que você falou. Não é só ir lá e competir ou Não. querer a minha saúde, mas, putz, é E outro. pode ser um estilo de vida, seu estilo de vida, Isso, que né? Hoje é o legal. meu. E aí você, esse seu amigo que fez a sua planilha, não era seu treinador na época. Fez pra isso e você Isso. conseguiu É. carreira solo. Isso. Acabei seguindo carreira solo. Aí eu meio que fiquei sem treinador, né? Acabei Tá. brigando com esse meu amigo. Uhum. Coisa besta, enfim, né? Aí fiquei meio que sem treinador. Aí um outro amigo meu tava estudando educação física na época. E aí a gente conversou. Ele falou: não, eu vou montar suas planilhas e tal. Eu falei: ah, beleza. Que é o Jonas. Foi com quem eu fiquei antes de mudar pro Alex, né? Tá. O meu atual treinador. E aí o Jonas que me acompanhou nesses 4 anos, quase 4 anos que eu treino, né? E é isso. E aí seu foco foi, você começou a aumentar um pouco a distância? O que Então, você eu dei. focou em alguma coisa ou não? Era tipo, abriu uma inscrição ali, vamos, pá! Não, tipo, mano, precisa do CPF, eu mandava, velho. Então, tipo, fazia várias provas por mês tipo assim, eu quis dar vários saltos maiores do que eu podia. Entendi. Então, no treino eu comecei nas distâncias curtas, aí depois eu fui subindo. Essa meia maratona que eu ia correr na rua, eu fiz num treino da Trail Girls com as meninas, né? Porque também eu fiquei sabendo que tinha um coletivo de mulheres, aí uma amiga minha me mandou. Falei, caraca, que massa, eu não conhecia ninguém. E eu fui super bem acolhida pelas meninas. Hoje as 3 são minhas amigas pessoal. Tipo, a Sara não é mais, mas ela é muito minha amiga. Aí tem a Tamis, a Ana, conheci Aham. todas lá. E aí nesse dia, faltava menos de um mês pra minha meia maratona, eu já corri lá 23 quilômetros. Cara, Inclusive o Disney me conheceu lá, tá. tá? E aí foi isso. Aí depois dessa, eu continuei participando de prova. Aí dos 21 que eu corria, eu quis correr 44 na Roots. Certo. Sem aquele preparo total, sem fazer um ciclo, uma periodização, a suplementação toda errada. E Fui, por que fui você essa pessoa. falou, vou fazer 44 porque tinha distância lá, te pediram o CPF, só por isso? Não, na verdade eu quis essa distância porque valia uma vaga para Cambotas. Pra Cambotas. E aí eu falei, eu quero ir para Cambotas. Sem saber sem imaginar que Cambotas era Que era, 45. E como é que foi a Roots, os 44? Cara, assim, não, assim, a prova é muito boa, a organização é muito boa, o percurso é bem gostoso, é uma prova corrível e eu gosto muito. Mas assim, eu não me preparei. Na noite anterior foi o aniversário do meu melhor amigo. Então, 30 anos do seu melhor amigo. Então eu bebi, cheguei em casa tarde, dormi pouco, fui pra prova, corri, então foi péssimo, assim. Cheguei chorando, cheio de Você sal. quebrou. Quebrei. Nossa, aí fui comer alguma coisa, só tinha uma tâmara. Nossa, fiquei puta, enfim. Não... Mas assim, eu tive o que eu merecia pra aquele dia, sabe? Tipo, É isso. foi uma lição. É isso, é isso. Eu acho que, não que nos outros esportes dê, mas, por exemplo, igual no Muay Thai. Não adianta você entrar lá sem treinar que você vai tomar porrada. E o trail, assim, as provas de montanha, é exatamente isso. Falar, eu sempre corri. Cara, se o bicho pegar, você vai Não tomar dá. porrada ali. Tomar na cabeça. Você vai tomar na cabeça. É. Eu fiz a Roots 20. Eu nunca lembro se era 24 ou 25. 2 vezes. Eu fiz 25. 25, né? Eu fiz ano passado e acho que 2023. Ano passado foi 24. Eu fiz 2 anos seguidos. Fiz 2023 pra me preparar ali pro La Mission. E aí eu não pesquisei nada da prova, fui todo. Até a Ana e o Wesley tiveram aqui, eu contei isso pra eles. Na volta da prova, quando eu comecei a subir o Ianguçu,
deu um sinalzinho assim, minha mulher tava na arena, meu filho era pequeno, eu falei, ó, tô chegando, mais uns 5 quilômetros. Aí daqui a pouco deu aquela quebrada lá pra baixo, lá, e tinha Nossa, aquele aquele morro. morro, mano. Aquilo ali não dá, Aí eu cara. cheguei lá, nossa, isso demorou muito, eu cheguei meio mal, assim, mas cheguei, falei, puta, meu, deu uma subestimada na prova, né? Não, E eram só 24. Aí esse aquele ano eu vou morro, pros mano. 34 lá, mas pra treinar pra UAI, que eu vou fazer o 100. Boa. Mas a Roots é uma prova dura, cara, Já fiz os 34. não é uma prova fácil não, assim, o Não, pessoal, estradão, vai e volta, mas ela sobe, não, é desce, uma sobe, pancada que sobe e desce, cansa bastante. E as descidas a galera senta Senta o o pé. pé, né? Se não souber dosar, você se ferra, porque tem aquele morro no final. Puta, cara. Aí tem as plaquinhas do, Tá do chegando. Wesley, né? Tá chegando, Nossa, tem não uma sei. surpresa, tá? Certo, aí dessa da Roots, beleza, passou um perrengue, mas aí aprendeu. Aprendi assim, pensei comigo, vou parar de beber. Porque também já tava num momento que não tava mais combinando comigo essa vida dupla, né? De É, eu ia te rolezeira, perguntar isso mais pra frente, mas depois eu pergunto de novo. rolezeira e corredora, então não tava mais casando, né? Mas essa que eu tomei na cabeça foi mais pra eu entender o que eu queria mesmo, sabe? Foi ali que eu falei, mano, parei. Vou dar uma segurada pra ver qual que é. Se não der Entendi, nada, beleza. Mas se der bom, eu acho que é esse o caminho. tá certo. E aí você fez a Cambotas no mesmo ano? No mesmo ano, tipo, no intervalo de um mês, eu fui pra Foi o Cambotas. primeiro ano da Foi o Cambotas? O segundo. segundo ano, né? Segundo ano. E é uma Tava um prova sol, velho. dura. Essa Nossa. prova aí todo mundo que, meu, não tinha água, porque assim, a galera não é que não tinha água, é que tava um puta sol, né? E aí todo mundo acabou com tudo. Foi mais Tava ou muito menos isso. quente. É tanto que, se eu não me engano, o Valmir mudou a data. Foi pra fevereiro por conta do sol de dezembro, né? Ah, Então foi uma prova muito dura. E foi uma prova, assim, que foi também pra mim outra vez que eu tomei na cabeça, assim. Mas que me fez repensar muita coisa, sabe? Do tipo, na Roots eu pensei que eu não podia mais ficar querendo sair, beber e correr, enfim. E em Cambotas eu entendi que eu precisava respeitar a montanha, sabe? Não podia dar esse passo maior do que eu isso. podia dar. Então foi ali que eu falei assim, Tadna, não é esse o caminho. É, eu falo pra todo mundo, não que na rua seja diferente, porque a rua também é uma prova, vai te ensinar ali. É que tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Mas na montanha dói, te ensina e assim, você tá no quilômetro 29, a prova tem 44, você tem que sair dali, ou você volta, ou você vai até o próximo PC. E às vezes demora horas Muito caminhando, né? caminhando. E você fica sozinho, né? É isso. Na rua você ainda tem, pega o busão, chama o Uber, sei lá. A galera não tem essa noção, né? Na Às vezes a gente montanha tenta não, você explicar, quebra fala, sozinho, mentalmente também te quebra. Fisicamente e mentalmente. eu sempre fui. A gente tava brincando aqui o lance do Jockey Pô, né? Eu sou muito competitivo. Apesar de não competir em alto nível na corrida, eu sou uma pessoa competitiva. E aí quando eu comecei a correr, eu trabalhava numa assessoria e era novão. Tinha, sei lá, 23 anos. Então, imagina, acabou de se formar, chegou, ninguém me respeitava, né? Os caras que corriam mesmo, pá. Um dia eu falei pro meu chefe, falei, meu, o que eu tenho que fazer pra esses caras me respeitassem? Não é que eu queria que me ovacionasse, mas, pô, os caras faziam mesmo. Ele falou, você tem que correr com eles, ou correr mais que eles, só o tempo. E aí eu comecei a correr e fui correr prova de subida, assim, prova de montanha. Eu fiz umas meias maratonas de asfalto e fui pro trail. E a primeira prova que eu fui foi uma em Mariporã, 12 km. Eu comprei um Adidas da promoção assim de trekking e tal. Eu cheguei, eu não tinha unha. Porque eu morri na subida e descer na 4 e pouquinho. Eu não tinha nenhuma unha. Eu falei, caraca. Aí eu comecei a entender a parada. E até hoje, de vez em quando, eu tomo umas pancadas. Fala que a montanha você nunca vence. Não, Você usufrui dela, você se diverte. Se você estiver bem treinado, ela te deixa passar, mas vencer não ela, sobe e desce. né? É isso. Certo. Aí você fez, eu tenho aqui as provas algumas. Cambota, você também já fez a outra BM, certo? Fiz outra BM. No meu primeiro ano eu já fiz uma maratona, né? Que foi a outra BM. Corri os Bacana. 42 km lá. E assim, fiquei muito feliz, porque foi minha primeira maratona. E fui a terceira geral. Pô, E, mano, eu corria de um jeito super raiz, sem relógio, corria livre, né? uma tâmara e um pé de moça, E um velho. sonho. Foi isso, foi isso. Que loucura, mano. Mas foi linda a prova, porque você viu o nascer do sol, né? Nossa, aquilo assim me encantou. Eu piro nessa prova. E eu gosto um pouco, assim. Não é que eu quero incentivar isso, mas esse lance de correr livre, pô, eu tomo suplemento, eu tomo gel, eu tomo
Mas às vezes a galera não tem acesso a essas coisas e acha que não pode correr, meu, e não tem nada a ver. Você pode fazer a prova sem marcar o tempo. Sei Sim, lá, sim. confia no tempo da prova. Você Sim. não vai ganhar a prova, talvez, ou ficar em terceiro igual você, mas vai se divertir, cara. Leva uma fruta, né? Leva uma água. Isso é uma parada que eu gosto muito, assim. Essa prova aí, quando eu trabalhava aqui em São Paulo, eu sempre montava equipe e aí cada treinador tinha um perfil, assim. E aí tinha uma galera que montava umas equipes fortes, ia com os tinha uma professora que ia de trio misto, sempre pódio. E eu sempre montava equipe de quem nunca tinha ido. Tipo, a minha vibe era pegar a galera, ninguém nunca fez a prova. E aí Aham. vamos, assim, alguns anos eu corria no meio, outros eu só ficava no apoio. E não tinha um que não pirava. Tipo, meu, Não sol tem como. nascendo, corri na areia. É muito linda, né? É muito Muito, muito. linda. Eu fiquei assim apaixonada. E terceiro lugar na primeira maratona. Nem todo mundo é assim, viu, gente? Vão devagar. Meus alunos vão ouvir e falar, tá vendo? Você enche o saco a gente fazer uma maratona, Não, mas não nem, faça isso. nem todo mundo é assim. É porque depois eu tomei na cabeça, então. Você não se lesionou, nada? Não, nada. Fiquei toda posterior É, destruída, né? Porque também tava com quebrada. tênis minimalista. Não É, o tinha nem perfil tênis de de quem freio, eu corre acho. rápido, né? Mas isso é uma coisa também, né, Tati, né? Que é assim, a vida esportiva da pessoa faz total diferença. Óbvio que existe o específico. Puta, correndo, você Sim, quer melhorar na corrida, você tem que correr. Mas, pô, você já lutava, você tinha uma mentalidade de atleta, tinha um corpo de sim. atleta. Então também. E o res- trekking, né? Eu Pô, pratiquei trekking há 5 anos. Subi vários picos do Brasil. Já fiz a travessia da Serra Fina, Petrópolis, Teresópolis, Pico da Bandeira. tudo no Várias. track. Tudo no trekking. Então, tem, Mochilão, tem 12 um quilos. conhecimento, né? É, Tem um condicionamento físico, não é um sim, corpo assim, sim. comecei a correr Do agora e vou nada, ali não. sentar o pé. Tá. E aí você fez também, você falou que fez a travessia da Serra Fina de track, mas você também já fez o La Mission. Não, La Mission eu tentei correr ano passado os 25 quilômetros. Mas aí eu tive um acidente. Então, no quilômetro 15, depois do Campo do Muro, eu ia começar a descer. Falei, bom, agora é a minha hora de tentar ganhar posição aqui. Comecei a descer. Aí eu tropecei no chão e caí em cima de um galho. Como era descida, caí com o corpo projetando pra frente. Aí eu senti um machucado na perna, caí de bruços. Falei, nossa, acho que eu ralei, sempre cai, né? Quando eu viro, mano, um gigante, assim. Estrupiada. Um puta corte, vendo toda a gordura, aqueles coágulos assim. Eu Ah, falei, macho. Eu nossa. lembro disso aí no grupo que você postou, que tinha sofrido um acidente, eu não sabia que tinha sido no La Mission. Foi no La Mission. E aí eu olhei e falei assim, mano, eu pensei, nossa, o que que eu vou fazer? Porque eu tava lá em cima, né? Minha preocupação era É. essa. O que que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim, tipo, pensando, aí sentou um cara, um anjo que Deus mandou na minha vida, Rafael, o nome dele. Agradeço muito. Ele sentou do meu lado, me ajudou a fechar o corte e falou assim pra mim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí eu Aí pensei, foi nossa, mano, o que que. acalmando. Foi acalmando. Aí passou um outro corredor, falou: deixa eu ver o corte dela, eu sou médico. E aí, por sorte, era um médico que tava correndo a prova. E aí ninguém tinha água. A prova toda tava ali naquele ponto sem água e ninguém tinha água. O Rafael tinha um pouquinho de água ainda. Aí jogou no Lavou. machucado. Eu tinha meus primeiros socorros, né? Gente, obrigatório, super importante. E aí o médico fez todo o curativo ali, estancou o sangue, nem ficou sangrando nem nada. Aí outra pessoa desceu gritando: ah, a menina tá morrendo ali. Aí o bombeiro veio a milhão. E aí o bombeiro chegou, ele falou assim: bom, agora a gente vai ter que descer 2 quilômetros de trilha, porque o resgate não sobe aqui. Você consegue me acompanhar? Falei, ah, consigo. Aí lá vai eu descer mais 2 km de trilha até o finalzinho. Fiquei esperando lá o resgate para poder ir pra base da prova, né? Fazer, Caraca. saturar lá tudo, fazer a sutura. O lance, eu falo, outro dia eu comentei, conversando com um amigo que pega onda comigo, a gente tava falando de esporte radical. E aí eu falei que o trail era um esporte radical, assim, tal. E ele, não, mas não é. Eu falei, aí eu comecei a contar algumas paradas que podem acontecer. E eu considero, meu, dependendo da prova, quando eu fiz o 53 lá na missão, capacete, né? Tipo, por que eu vou correr de capacete? A hora que eu cheguei no Deus me livre, eu já achei meu capacete pequeno. Falei, meu, se eu cair e bater a cabeça aqui, cara, Fudeu. morre. Se eu enfincar um pé na pedra aqui, quebra a perna, né? Então, não é só correr ali, só passar Não, correndo. Tem esse kit primeiro perigo. socorro, eu sempre falo, ai, mano, kit primeiro socorro, correr pesado. Nossa, pesa tipo 10 gramas o bagulho, né? E usa, né? Morra, Minha, se eu não eu, tivesse. minha primeira prova eu questionei há muitos anos, assim. Eu falei, não, por que eu tenho que levar uma pinça? E aí foi em Ilhabela. Os primeiros quilômetros dentro da trilha, um cara com um graveto, assim, ó.
Um galho pequeno, mas tipo maior que um palito de dente. Espetou a coxa e ficou. Aí a galera ali limpando pra tirar o galho. É importante, né? Tem que usar e a galera... Tem gente que fica bravo e... É roubadinha Não, aí que você não. passou, hein? É. Roubadinha. Pô, E tem vontade de voltar lá? Tipo, tem eu vou aquilo... voltar. Ah, vou voltar e vou terminar. Agosto, tô lá de novo. Uns 25. Os 25. Isso aí Tá vai pra brigar, entalado. assim, por Ah, eu quero posição. fazer uma boa prova. Quero É, concluir, né? Antes de tudo. E fazer força. é isso. Falei no começo que você era um trator por causa disso. É, e você comentou, tal, que começou a correr, natureza, tal. Você já teve algum momento, assim, tipo, de baixa? O que que vem de motivação? Tipo, ah, pô, todo mundo, às vezes, tem uma época da bode ou se machuca. Você já teve esse momento ou ainda não? Você tá, tipo, no Cara, auge? esse meu acidente fez eu repensar em muita coisa, assim, ressignificar outras, sabe? Entender qual era mesmo, assim, o meu propósito, a minha direção, né? Acreditar mais, assim, na minha verdade também, sabe? Enfim, eu fiquei bem pensativa, até porque eu fiquei 28 dias de molho, né? Sem poder correr. Então, foi nesse momento que também eu aprendi a ser resiliente. Em momento algum eu tentei questionar o porquê, ou achar um motivo para isso. Eu apenas aceitei e entendi que isso é um processo. Eu precisava, de alguma forma, passar por isso, né? Sim, E o motivo eu vou saber só lá na frente. E hoje eu consigo enxergar muita coisa. Eu sei o porquê eu tive que dar esse break, sabe? entendi. Tá tudo conectado, É isso. né? Às vezes a gente fala isso aqui, viagem, mas não é não, cara. Não, pô. Tudo tem um motivo. Às vezes acontece uma coisa menor porque você tava ali demais em alguma situação, ó. Segura aí, né? Não É, que tenha sido esse o seu caso, mas assim, às vezes, putz, ó, isso aqui serve pra eu aprender alguma coisa. dar um break, Eu parar um penso assim pouco. também, é. Então, eu levo tudo de aprendizado. É isso aí, que legal, que legal. E me conta uma coisa aqui, saindo um pouco do assunto, mas ainda na motivação. Você. Sua mãe também corre, né? Minha mãe corre, é minha atleta, é minha primeira atleta. E ela corre bem, né? Tipo, Corre, ela já correu São Silvestre comigo. que da E hora. amanhã a gente vai correr a Rock Mountain. Ela vai correr Vai também. ser a primeira prova dela de trail. Tá super Que animada. legal. Quantos anos ela tem? 61. 61. E tem É. gente com 30 achando que tá velho pra correr, né? Todo mundo, ai, será que eu consigo? Falei, minha mãe corre. Que Minha mãe é uma legal. mulher de Pô, 60 anos. que da hora, E que minha da mãe, hora. assim, é o meu maior troféu na corrida. Pô, imagina. E com certeza você é o dela, porque pra mãe ver, fazer algo com o filho já é legal, né? Assim, tá ali na parceria. Pô, poder Nossa, correr e correr, eu correr com agradeço você. muito, assim, poder viver isso com a minha mãe, né? Nossa, é uma oportunidade pra mim. É, com certeza. Pô, meu pai não corre. Eu tento arrastar ele tem 65, mas ele tem uma boa condição física. Mas antes, bem mais novo, assim, eu era do futebol. E a gente chegou a jogar junto, a competir junto, Ah, assim. Ele, tipo, com 40 e eu com 17 ali. Mas era o máximo, puta, poder jogar com ele. Eu via que pra ele também era o máximo. E hoje que eu tenho filho, ele correu no La Mission quando a gente foi ano passado. Ele correu o Kids. Puta, que da foi o hora. melhor momento da minha prova. Foi a foto que eu tenho correndo com ele, assim. Isso é muito legal. Que legal, viu? Manda os parabéns pra sua mãe. Como é o nome Mano, dela? Nádia. Ô, dona Nádia, parabéns, viu? É isso aí. Coloca essa molecada no bolso. Valeu. Da hora, vamos lá. Aí, beleza, você falou das provas, falou do seu treinador, e aí hoje você falou que você tá com o Alex Tomé, é isso? Isso, eu tô com o Alex Tomé. Procurei ele logo após a La Mission, assim, que eu caí e pensei bastante. Também porque o Jonas é meu amigo pessoal, né? Além de ser meu treinador. Então, eu precisava sair dessa zona de conforto. E eu precisava também mudar essa cabeça de, tipo, não tenho que fazer 3 provas no mês, sabe? Fazer um ciclo, planejar as provas que eu quero ir bem, pegar uma prova para ser alvo. Então, eu fazia tudo aleatório e do meu jeito. Só mandava o CPF. Só mandava, é prova, eu quero. Tipo, tinha um treino de 21 para fazer na Entendi. montanha. Aí aparecia uma maratona, meia maratona de rua, falava, vou fazer o Bom, treino lá. é, e não é assim, né? Não, E isso você acha que você melhorou? muito, muito. Ainda assim, o Alex ainda conversa bastante comigo, né? Às vezes eu tento dar uma. Tenta Tento... enganar ele. Vou enganar meu treinador, cara, que Mas não PhD, né? dá. Não dá. Ele já me quando eu mando áudio, Alex, eu dou uma risadinha. Eu nem escutei teu áudio, já imagino que é mais uma prova. Mas eu agora sou uma nova mulher. Esse ano eu estou sendo uma nova mulher. Porque a gente começou ano passado, né? No final do ano, assim. Basicamente, acho que novembro, talvez, por aí. Outubro, novembro. E aí estamos construindo juntos aí.
esses meses e tô gostando bastante, assim. Que legal. Eu não conheço ele pessoalmente, eu vejo, às vezes, até podcast, ele participa do Trail Tropical do Do Natan, Natan, e eu ouço bastante, assim, eu sei que ele é muito fera, né? Então, que ele é legal, meu que legal. professor nerds. E você mudou agora o seu foco, certo? Mudei. Isso também foi uma coisa que eu sempre quis participar nas provas de Skyrun e tal, mas eu não tirava isso do papel. Isso é uma coisa que eu tenho Tade, na pessoa, de você ter muitas ideias, muitos planos, mas você não executa, não tira do papel, não faz os movimentos. E aí ficava nisso. Então, junto ao Alex, foi muito bom também, porque ele teve ali do meu lado e falou, não, Tadina, vamos alinhar então seu calendário, você não quer fazer isso? Então a gente vai ter que abrir mão disso. Então a gente não vai poder fazer isso, não vai poder correr essa prova e tal. Aí, sabe, foi um grande passo, assim, pra mim. E você, o foco, qual que é o seu foco você tá fazendo uma distância específica agora É, esse, para competir? isso, eu tô as duas últimas competições foi o brasileiro, eu competi nos 12 quilômetros, a distância Classic, Classic, né? e os 21 da Itapetí, né? Então eu quero ficar nessa casa, assim, dos 21, pra depois tentar subir a minha distância, ou não. Entendi. Né? Mas não quero dar essas pancadas assim de 40, 50, ainda não. O brasileiro você foi bem pra caramba, né? Ficou em sexta, não foi? Eu fiquei bem feliz assim com o meu resultado, porque competi ali com meninas muito forte mesmo, sabe? E aí quando você tá competindo com essas meninas, obviamente com muito respeito e, né, a história de cada uma delas é muito bom pra gente, porque você sabe onde você tá, você confia em você, sabe? Isso pra mim tá sendo muito massa. Gostei Que muito. legal, é isso aí, pô. E aí o Skyrunning, essa última etapa foi no Pico do Urubu, Foi no Pico do Urubu. 21. Isso, foi os 21. E também foi o Campeonato Paulista, né? Junto, na mesma Junto. prova. Isso. E aí os rankings, se Eu você fiquei. ficar bem colocada no Campeonato Paulista, É, vai te ajudar. se eu não me engano, vão ter 2 pontos. Ainda preciso ver até com o Beto, com a organização, como que vai ficar a questão da minha classificação, né? Entendi. Mas eu só pontuei. Como eu não cheguei entre as 3 primeiras, então Você ficou cheguei em em quarta. quarta? É. Pô, mas foi bem também, né? Fui bem. Também fui bem nessa prova. É, e o Pico do Gostei. Urubu é duro, meu. Nossa, Pô, demais. É bonito, mas dói, é. hein? Eu fiz 2 treinos ali, 2, 3 treinos ali. Me surpreendeu, não conhecia. Eu treinava sempre aqui, Pico do Jaraguá. Não que aqui não seja duro, mas lá é Não, lá é diferente. uma pancada, meu. Eu o tempo todo sobe e desce, sobe e desce. O Sobe e primeiro desce. treino que eu fui lá, até saindo do assunto, eu fui com uma galerinha que eu não conhecia ninguém. Aí treinamos. Aí no segundo treino, mandei num grupo. Você conhece o Sérgio Arai, o Serjão, o Japinha? Sei, mano. Mano, Samurai. ele chegou, não, mora aqui do lado, tal. Eu fui parei o carro na porta dele. Ele, que treino que você quer fazer? Eu falei, eu queria fazer uns 30 com uns 1.000, 1.500. Não, beleza. Aí veio um outro cara, o Alan. Aí vamos. Eu montando a mochila, tal, o Alan montando a mochila. Ele com uma garrafinha, sem brincadeira. Aquelas de refrigerante pichulinha, assim, ó. Eu até brinquei, falei, você vai levar só esse Yakult aí? Pra correr 30. É. E ele fez o treino, aí acabou o treino, eu brinquei, falei que ele era o último monge do Nepal, apelido. Mano. E o tempo inteiro eu subi e ficava me esperando, filho da mãe. O bicho, meu, E aí no dia seguinte ele corre uma maratona. é rato demais. Gente boa, Sérgio, mas o bicho é rato, cara. Ele Eu fiquei mano. surpreso com ele. Mas é isso, ali é duro. No resumo da Total, história, muito. ali é muito duro. E aí, vamos lá. O seu foco é conseguir o Mundial de Skyrunning, Sul-Americana. O que você tá atrás? Esse ano eu vou ainda tentar pontuação, né? Então eu corri Tapeti. Vou correr agora Terras Altas. E aí, dependendo como for, talvez eu corra a base vertical, se eu não me engano, é na Bahia. Em Ibicoara. Não me lembro o nome. Tá, eu também não sei. Mas eu tenho que O participar das provas que são chanceladas, né? Com Skyrunning. Terras Altas vai fazer qual distância? 35. Lá é puxado também, hein? É. Eu não conheço lá, mas eu já vi uns vídeos, assim, eu já ouvi o pessoal falando que é puxado. Aham. Ano passado eu corri lá, né? Mas os 15 quilômetros. É, de 15 para 35 tem. Mas agora eu tô orientada, né? É, isso Fazer o aí. ciclo. Que legal. Não, faz diferença ter alguém, ainda mais alguém do patamar do Alex, assim, não tô desmerecendo, não conheço outro treinador, não é isso, mas faz diferença a gente estar bem orientado. Eu tava conversando com você aquela hora que faço meus treinos, mas já 2 vezes eu fui atrás e
Na época eu não fechei porque eu tive que dar prioridade. Assim, eu pagava o treinador, eu fazia uma prova, eu falei, eu vou continuar, como eu não tô em alto nível igual você. Mas tem vários momentos que faz diferença você ter um bom treinador, com certeza. Sim, sim. Quem mais o que você tem de equipe? Fora treinador, você tem mais alguém? Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar que cuida de mim, assim, me ajuda. Eu tenho o Dr. Renato, ele é meu médico, cardiologista, e também é especialista em medicina do sono. Então, mesmo que online, né, eu cheguei a fazer meus exames cardiopulmonar, bioimpedância e o do sono com ele lá em Caraguá, né? Ele mora na praia. E aí, depois disso, a gente faz todo o acompanhamento online. E mesmo sendo online, a gente consegue trabalhar bem presente, assim. Ele me acompanha, ele me ensina a usar o relógio, que não é só para correr e marcar pace, né? Usar o Tem o frequencímetro, frequencímetro, exato. tem o sono, a gente consegue ver se o corpo tá fadigado ou não. Tudo bem que meu bonequinho tá sempre fadigado com a mão no joelho. Mas você consegue ver, tipo, já penso, pô, essa noite eu não dormi, por que que eu fiquei acordada? Por que que minha frequência Entendi. subiu? Não tive um sono reparador, por que que tá acontecendo isso? Ele, Então, ele te ensina a usar. Se você vai ouvir o relógio, né, já é outra história. e aí tem o Dr. Renato, tem a Amanda, que é minha nutricionista também, me ajuda, assim, faz toda a parte de suplementação, porque antes eu corria em jejum. Corri em jejum, comi uma tâmara e um pé de moça, sabe? Doida, doida. E com a Amanda, não, ela foi inserindo, bisnaguinha com doce de leite, tudo certinho. Não, Tades, tem que comer 5 refeições. Maravilhosa. E tem a Gabi, que é minha personal, faz toda a parte de fortalecimento muscular comigo. O Alex. E tem a farmácia, Direto Farma, que é uma farmácia de CBD. Uma medicina de cannabis medicinal, que me dá todo o tratamento de cannabis. E aí eu tô fazendo uso praticamente desde quando eu comecei com o Alex, assim. E o CBD tem me ajudado bastante. Primeiro que eu tenho TDAH. Então, ele me ajuda a diminuir minha ansiedade, porque a minha mente vai do 1 ao 1000, assim, de pensamentos, né? Muito rápido. Muito rápido. É muita execução, né? Muito pensamento e muita execução. Aí, às vezes, eu não consigo digerir tudo isso. Aí, isso me acabava trazendo ansiedade. E aí, depois do CBD, eu consigo... Eu ainda tenho os pensamentos, mas eu consigo organizar. Pensar, pô, eu tô assim, mas eu acordei desde as 5 da manhã. Eu já fiz um monte de coisa. Eu deixei de fazer 2 coisas. Eu não vou perder mais meu dia por isso. Antes, eu falava, caraca, eu não fiz isso, não resolvi. Aí, eu ficava ansiosa. E agora com o CBD não, tá tudo mais organizado. E também tem a parte da recuperação muscular, que tem me ajudado bastante. Você sente diferença Muita mesmo. diferença porque tipo, eu faço treinos intensos, tipo, e tem semanas que agora eu treino 5, 6 vezes na semana. Então, eu faço um treino forte no sábado, no domingo eu tô bem recuperado para fazer outro treino de 2 horas de rodagem. Fora que eu já treinei na semana, né? Então, a minha Caraca, recuperação é muito boa. que bom, E né? eu Que bom. observo muito meu corpo, né? Eu conheço bastante, assim, faço muita coisa. Faço meus jejuns, mas nada de algum protocolo, coisa minha mesmo. É isso que eu ia falar, mas o jejum não tem nada a ver com a performance, é um estilo de Não, é vida, assim. estilo de vida, Ah, Eu fico mais ligada, assim, ao autoconhecimento. Meu mesmo, assim. que Faço jejum de legal. 18 horas, 20. 18 horas. Então tem muita percepção das reações que tem meu corpo. Por isso que eu consegui observar que o CBD me ajudou muito na recuperação muscular. Que legal. O óleo de cannabis tá. Eu acho que é uma coisa que vai cada vez aumentar mais. Sim, Assim, cada vez vai chegar mais opções, vai ficar mais acessível, porque no começo era muito caro, né? Várias isso. pessoas reclamavam que não consigo porque é caro, mas você vê várias linhas diferentes que as pessoas usam e tem. Eu tenho um aluno que tem artrite reumatoide, assim, severa. E, meu, vida inteira, assim, os últimos 10 anos sempre tinha crise e tal. E ele começou tem um ano também. Diminuiu, tipo, sei lá, a cada 10 crises que ele tinha, agora ele tem 3 no intervalo de tempo, Sim. sabe? Então é algo que eu acho que realmente vai crescer cada vez mais, né? Total. E o meu sono também melhorou muito, né? Eu Melhorou. tinha um sono de péssima qualidade, assim, sabe? E depois do CBD, nossa, melhorou demais. Eu consigo ter um sono reparador. E o sono, performance, a galera treinar. Treino, alimentação e sono, né? Se você não Descanso. tiver um descanso, o treino não faz efeito. Não, tem que falar junto. É isso. A galera não presta atenção nisso. Que legal, meu, que legal. Muito bom. E aí me diz uma coisa, a gente já tá falando aqui do Skyrunning, mas o que você tem aí de prova pro futuro, fora
essas de ranking? Você já tem alguma prova no pente? Você já pensa em alguma Cara, coisa? eu quero correr uma prova fora. Mas ainda não tem nenhuma assim que eu fale, eu quero Que fazer. brilha o olho, fala, essa ainda não Não, chegou. ainda não, ainda não. Ainda não. Primeiro que eu ainda tô transitando entre as distâncias, assim, né? E aí, talvez, se eu for correr uma prova fora, eu não sei se eu vou querer correr 20 quilômetros, É. né? Que, sei lá, vou querer correr 30 pra É poder doido aproveitar isso, ali, né? A né? gente que sempre quer. Eu penso parecido. Eu acho que a gente talvez não deveria, mas eu penso assim também. Falo, pô, já que eu vou, eu quero uma experiência É, sei lá. grande, passar um tempo ali na prova e tal. Certo, Mas vamos ver, tem a certo. Ultra Pine, que eu acho massa. A Patagonia Run. Patagonia Run é maneira, né? Alguma edição do TMB. Vai ter agora em novembro, em Bariloche, né? Mas não tem nada muito, assim, que eu almejo. Ainda não. É, mas às vezes é isso também, às vezes não é a hora, vai saber, né? Vai estar É, pensando, na hora que bater ali, falar, puta, é essa, eu essa, vou de qualquer essa. jeito, né? E aí, outra coisa que você é bem presente, assim, é a parte de rede social, tal. Você Sim, tem vários apoios. sim. Como que rola, assim, você é uma... Puta, funciona no bom sentido, assim, né? Porque tem gente que não gosta de falar, eu sou uma influencer, não é isso, mas você organiza o que você vai postar ou não? Você Não, faz uma coisa orgânica? Como que é? não. Não, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Então, eu não sou a pessoa da planilha. A única planilha que eu sigo é do Cis É do Run, né? Que é do treino. treino, né? Mas eu tô tentando mudar isso. Mas eu não sou essa pessoa que consigo. Às vezes eu tento, às vezes eu não consigo. Aí eu falo, puta, tem que postar alguma coisa hoje e tal. Mas eu tento meio que manter uma rotina. Não muito certinha assim, Entendi. mas eu tento manter, né? Então não me considero uma influencer assim, porque Sim, eu ainda não sim. consigo organizar. E não só por isso, mas porque o Instagram é uma ferramenta, assim, a longo prazo, que eu cuido muito, que eu quero que aconteça. Mas ainda não tô assim, nesse patamar. E você, como que começou esses esquemas de parceria ou de patrocínio das marcas? Foi também rolando orgânico? Alguém te indicou? Você que bateu na porta lá e falou, meu, tô correndo aqui, tô ganhando as paradas, vota em mim. Foi assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem relacionada com muitas pessoas que eu posso chamar de amigas, de que gostam de mim, que a gente tem uma troca muito boa. Então, eu me tornar embaixadora da ON foi meio que por eles terem me ver assim também, Aham, encaixar no perfil deles, gostarem de mim. E também indicações, assim, de pessoas que já me conheciam e falaram, pô, tem essa menina aqui de trail e que tal. legal. Então, E aí você sempre, os materiais, essas coisas, você representa um. sim, sou Você embaixadora faz. da ON. Que legal. Esse é meu primeiro ano. E tá curtindo? Muito, assim, me identifiquei muito com a marca, com os princípios e os valores, né? E os propósitos deles, assim, que eles têm com o embaixador também fez muito sentido pra mim. Então, foi um match perfeito. É isso. Não, e as coisas às vezes rolam de forma natural, né? Eu falo que quando rola de forma natural é o que vai dar certo. Porque às vezes a gente É, busca, né? Tem gente que se mata e nada contra os influencers, não é isso, mas. E não rola nada. Porque. E tem gente que tá fazendo tem aí. que acontecer. É Ó, isso, você tem né? que se movimentar. Eu sempre tentei movimentar bem o meu Instagram, postar minhas fotos do meu jeito, da minha maneira, bem orgânica, né? Não sou a melhor pessoa do conteúdo, dos melhores vídeos, mas é tudo que eu faço de coração. Porque de fato mudou tudo minha vida, então eu tento entregar isso, né? Você tem esse sentimento assim, tipo, pô, o trail mudou minha vida? Pá, Tenho tem. sim. Mudou muito minha vida, mudou minha vida. Minha mãe corre comigo, então, várias coisas. Eu levo a minha mensagem para várias pessoas, recebo muitas mensagens. Pô, hoje eu consegui correr, pô, É, eu ia te perguntar isso, assim, como que funciona? Tá aqui, ó. cara, Rola muita coisa assim. rola, eu recebo Nossa, muita meu, comecei a correr por mensagem. sua Muita, causa. muita. Isso é o elogio que mais enche meus olhos, Ah, que assim, sabe? Muito legal. gratificante. É isso. Meu Instagram não tem, eu não tenho tantos seguidores igual a você, assim, mas eu corro também há bastante tempo e sempre, toda vez que eu tô de saco cheio, eu sou igual. Eu não sou organizado, eu não sou bom com vídeo, mas eu sempre tento. Eu tô lá, vou correr, eu posto, faço vídeo com a resenha. E toda vez que eu tô de saco cheio, eu vou parar de postar alguém que eu Do nunca nada, vi. do nada. Meu, que legal, cara. Nossa, esse treino que você fez hoje, ó, eu fiz o meu treino, me motivou, né? Aí fala, putz, tem gente prestando atenção Tem. aqui. Não é assim, aleatório, Para né? você ter uma ideia, eu moro no final da Engenheiro, né, de uma avenida.
E aí eu corro nela, mais ou menos uns 4 quilômetros do ponto que eu começo, corredor sabe a métrica de tudo, né? Tem um crossfit. Aí eu passava por esse crossfit e ela batia lá, voltava e tal. Aí, de boa. Aí eu não sei como, um rapaz que treina lá no crossfit me mandou uma mensagem. Falou, eu vejo você correndo aqui. Poxa, você me motivou, eu tô correndo agora. Que E hoje a legal. gente se conhece, a gente chama o brother, troca ideia, né? Mas assim, lá da outra ponta, sabe? Longe, 4 quilômetros da minha casa, a gente conseguiu encaixar isso, assim, sabe? Eu falei, Sim. caraca. E muitas vezes eu falo, poste seu treino sim, sua foto, seu vídeo, posta. Você acaba incentivando muitas pessoas. Incentiva outras pessoas, Total, né? total. Eu fiz um vídeo essa semana, eu posto lá no meu Instagram. Toda vez que eu faço um longão, a gente sempre tem vários insights, assim, né? Você tá rodando ali Muito. 3 horas, 4 horas, você fica pensando em várias coisas. E aí eu volto e sempre pego aquela ideia que eu pensei e faço um vídeo de reflexão de treino. E aí essa semana eu fiz um que era sobre isso. Eu falei, meu, a internet, o Instagram é ótimo. Você só tem que tomar cuidado com o que você vê, porque às vezes você se inspira numa pessoa que não tem nada a ver com a sua realidade, Sim. aí te frustra. Mas tem muita gente ali do seu dia a dia. Às vezes seu vizinho corre e te motiva, É orgânico? né? Entendeu? Assim, igual esse cara. Pô, eu vejo essa menina passando aqui todo dia, cara. Vim fazer É, crossfit hoje, mó chuva, ela passando aqui, tipo. Então, total. é bom. A ferramenta é muito boa. Eu penso assim, quem reclama, você só tem que saber selecionar o que você quer ver, né? Consumir aquele conteúdo que É. faz sentido pra você, de pessoas reais que passam Isso. essa mensagem pra você, né? Isso mesmo. Eu consumo muito esse conteúdo, assim, dessa galera que eu acredito mais, assim, sabe? Que Sempre, da hora. sempre. Eu, no 22, acho, 22 ou 21 eu voltei a correr mais. E aí 23 eu voltei para as provas longas. Aí eu fui fazer o La Mission. E eu já tinha feito algumas provas de montanha longa, mas não com tanta altimetria. E aí eu precisava, nunca tinha ido para Serra Fina. Eu fui montando a minha estratégia da prova só seguindo pessoas. Foi assim que eu conheci até o Felipão, que a gente estava falando. Aí eu assistia lá o Live 10 do Togumi, e ele fala de prova. Aí sempre que ele falava da Serra Fina, eu ia lá, tal coisa. Aí ele respondia. Aí eu comecei a seguir a Sabrina Schimmer, que é lá do Sul, Sim, sim. e ela falava. E eu fui. Isso que, meu, eu tenho conhecimento pra montar o treino, mas às vezes eu queria saber um material, assim, tipo, cara, será que a galera vai com essa mochila de 12 ou com a de 8 litros? Tipo. E eu fui pegando várias informações, eu montei meu um puta planejamento, assim, só com vídeo. Porque, eu não sei se você escuta, eu ouço muito assim, pô, mas essa prova aí não é pra mim, é mó grana. Eu não tenho como ter um tênis da On, um exemplo, vai. Pô, Uhum. mas você tem como perguntar pra Tati, né? Como que é o tênis, qual o tênis que ela te recomenda, o que que ela acha do tênis. Em cima disso, você monta outra parada. Não é que eu preciso seguir você pra fazer o que você faz. Não, Mas não. eu posso pegar o que você faz, né? E trazer pra Sim, minha sim. realidade. Que da hora. Bom saber que você recebe bastante, Ah, eu recebo. bastante mensagem. Isso é Sou muito bacana. grata. Muito, muito bom. E aí me diz uma outra coisa aqui. É, você também tá terminando a facu de físio, né? Que também Isso. tem a ver com o Eu trail. Eu tô no. esqueci disso, eu pulei essa conversa aqui. Foi Pulou. Pauta importante, é pô. pauta importante, pô. Eu tô no último semestre de fisioterapia, né? Hoje eu trabalho e atuo na fisioterapia esportiva. Trabalho com Davi Ronce, Tá, é um triatleta e um fisioterapeuta também muito conhecido. A gente se conheceu no evento da ON, ele também é embaixador da ON. E dali pra cá eu venho trabalhando com ele e tô gostando muito, assim, me encontrando. É a área que eu quero atuar. Porque antes disso eu achava que. Eu trabalhei um pouco com fisioterapia geriatra, né? uhum. Achei que ia ficar nessa área, mas não. Todo mundo falava, você vai pra esportiva. Não, não, não gosto, não gosto. E aí tá na Mas esportiva. aí eu vejo, assim, como o Davi trabalha e a Isa, né, que trabalha com a gente também. E são dois profissionais que eu admiro muito. E aí eu falei, bom, é aqui o meu lugar, é aqui que eu quero seguir. São os passos deles que. Que legal. E querendo ou não, é um link, é o que você faz e vai atender a galera da montanha, não tem jeito, Total. vai atender a galera do trail, né? Tá tudo linkado, né? Tudo conectado, é. Eu Total. faz tempo que eu não vou na minha físio, ainda bem. Mas toda vez que eu tô perto de prova longa, assim, pelo menos a soltura, a massagem, Ah, é eu vou necessário. direto, faço ali os 2 meses de prova, toda semana eu vou, e normalmente no pós-prova eu também Precisa, né? sempre vou, porque as últimas A eu. panturrilha grita, cara. Não, e as últimas eu fui meio teimoso, tava com uma dorzinha antes, aí fui empurrando, aí na prova você vai no limite ali sempre, dá uma pioradinha de leve.
Aí Até volta, como, tem todo volta, arrebentado. volta e vai pra físio. Deixa eu pegar aqui que eu fiz umas. Eu abri uma caixinha hoje lá Boa, e o cafezinho? e o cafezinho. Vê se não esfriou muito aí, que já deve ter esfriado. Eu já tomei o meu aqui. O. Caramba, cadê? Eu abri uma caixinha de perguntas e aí abri pro pessoal fazer pra você. Deixa eu só achar que eu me perdi aqui. Pera aí. Aqui, cadê? Eu sou bom com as tecnologias, que é uma beleza aqui. Capaz até de eu postar alguma coisa errada enquanto eu procuro. Aqui. Bom, teve o Fábio Altamir, é isso? Isso. Isso, Fábio Altamir. Mandou assim, ó. Tadna, essa é braba. Quero Ele é saber. brabo. Iron Man. É, E- qual foi a sua prova mais difícil até hoje? Um abraço, Fabinho, sou seu fã. Fabinho, eu que sou sua fã. Meu Iron Man. Cuidei dele nesse ciclo que ele fez agora pra Floripa, né? E fez super bem a prova, assim. Tá voando. Tá voando. Super feliz. E gostei muito de poder participar desse sonho dele, né? É, mas até hoje a prova mais difícil que eu fiz foi Cambotas. Foi Cambotas. Aprendeu, né? Aham. Espero que tenha aprendido. Aí o Rogério Serafim, O Serafa. mandou. Pergunta pra ela quando ela vai fazer aquele pedal comigo. Tá fugindo do pedal. Você pedala? Pedalo também, pedala, pô. Pedala com ele? Que eu vi que o dia que vocês foram Não, pra pedra, né? ainda Falei, nunca pedalamos juntos. ah, então por isso que ele A tá gente corre mais perguntando. junto, né? Mas eu vou pedalar com ele quando ele parar de acordar antes de mim, né? Porque eu sou a primeira pessoa que acorda no Instagram pra treinar. Aí eu ponho antes de você acordar. E às vezes ele manda, antes Eu da já tarde tava. da dias. Então, Ele foi final de semana passado, ele foi lá pra Bertioga. E aí a gente tentou marcar de treinar, mas, meu, não rolou. O dia que ele foi treinar cedo era o dia da Raquel, minha mulher, correr. E aí eu fui correr no domingo, ele não ia correr. E a gente acabou não conseguindo correr junto, mas na próxima, quem sabe. Outra pergunta aqui do Gui Squad. Guido Bonde. É, o Gui do Bonde, agora também tá fazendo Triatlon, triatlon. mas o Gui já vai pra ultra triatlon, né, O Gui mano? é O cara é uma brabo, cara. Gosto máquina. muito, muito dele. Parceirão. Ele mandou assim, ó. A cantareira supre as necessidades para treinar altimetria? Um pouco, assim. Alguns treinos eu consigo fazer lá, né? Outros não dá, que tem uma altimetria maior, assim. Aí eu tenho que ir pra outro pico. Tipo, geralmente eu vou pro Pico do Jaraguá ou pra Pedra Grande, mas os outros treinos eu faço todo lá. No pico você faz mais a trilha ou Eu só vou pela trilha. só a trilha? E fica É, repetindo. Pá, 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 é pá. 4 vezes eu já fiz. Dá quanto de altimetria ali? 1.000 e pouco. 1.000 e pouco. Com quase 10? Não, 15. 15. É. Ah, porque sobe e desce, é verdade. Aham. É, pico. E aí o Thiagão cornetou aqui, mas enfim, ele te elogiou. Ele falou: como é que você consegue ser tão simpática no meio daquele monte de corredor de montanha progressista? Não, como é que você consegue ser tão simpática e progressista no meio daquele monte de corredor de montanha conservador? Ei, Thiagão. Thiagão, a gente te ama, viu, meu brother? Tamo junto, corredor. Ele tá na maior campanha pra ser o repórter do Sal na Lesma. Polêmico, hein? Polêmico, Thiagão é polêmico. mas ele tem bom coração, pô, ele tem Tem, bom tem. coração. E é o seguinte, Tadna, tem 2 quadros aqui que eu tenho feito com a galera, 2 quadros fixos. E um deles é o Momento Raiz. É que você já falou um monte aí, né? Mas Já. fora esses que você não falou, tem alguma roubada, algum momento que foi pior do que esse do acidente, mas enfim, tem algum Cara, outro? assim, eu sou uma pessoa muito esquecida, né? Vivo com a cabeça no mundo da lua. E aí eu lembro que a gente fez o revezamento, um grupo de 8 meninas, fizemos o revezamento lá em Florianópolis, né? A Volta à Na Ilha. volta a ele. Aí, tipo, uma amiga minha super organizada, Eu já tô todas projetaram tudo, fizeram tudo planilha, bonitinho, né? pá. Mandaram no grupo, ó, carro 1 vai à tarde, tal, 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 carro 2 vai tal pessoa. Tudo bonitinho. Aí, gente, as coisas que vocês vão usar vai ficar no carro de vocês, não esqueçam. Aí, beleza. Aí passou, deu a largada, eu ia correr só depois, fiquei lá de boa, de chinelo. Aí a minha amiga, Tati, você esqueceu seu número de peito no outro carro. Aí eu falei, mas o carro que eu deixei meu tênis? Aí ela, como assim? Eu falei, meu tênis ficou lá. E, tipo, a gente tava na ponta da ilha, né? E o carro tava na outra ponta. Aí, tipo, mano, a Tati ainda tá sem tênis. Aí eu falei, puta, e agora as meninas, puta?
porque minha amiga queria brigar para pódio lá, né, e tal. Nossa, aí eu sei que foi o maior perrengue. Eu tava sem o tênis. Aí o que aconteceu? A minha amiga que correu 5 quilômetros, de um ponto ela teve que correr com meus tênis na mão Pra levar. para poder levar para mim lá na outro ponto. Aí eu, pum, peguei o tênis, coloquei e fui fazer minha prova. Te xingaram pouco. Ah, Vanessa, minha amiga, né? Nossa, queria me matar. Mas com razão, né? Porque eu também não prestei atenção. Você sabe que naquele esquema que eu te falei de fazer a Ultra BM, que era Bertioga Maresias, eu sempre levava uma equipe de quem nunca fez. E eu fiz isso algumas vezes na volta à ilha. Aí, mó trampo, fazia a planilhinha. Tadna vai correr os 5 km. Isso. Tipo, ela deve fazer em 30, vai. Aí, então, César, você tem que estar no PC2. A minha primeira prova de montanha foi uma prova de montanha, mas a primeira vez que eu fiz um trecho de montanha foi lá. Eu corri. Aí era um trecho curtinho, de 5 e pouco, meu. Na época, assim, pra mim, voei, mandei uns 4 por quilômetro. Cheguei, cadê minha equipe? Aí nada. Nada, 5 minutos. E isso foi 2011, 2012. Não tinha WhatsApp, assim. Você não corria com o celular, igual Não. você corre hoje. Tava tudo na vanca, galera. E eu lá no PC. Aí um cara falei, meu, me empresta seu celular aí. Aí peguei o celular. Qual o número que eu sabia de cabeça? Só o meu. Aí liguei, ninguém atendeu e nada, nada. Aí deu uns 10 minutos que a galera não chegou, eu saí. Falei, eu vou dobrar o trecho. E aí eu fiz o. Não era o Morro Maldito, era um outro, Cachoeira do Paisé. Não, Paisé é aqui, né? Pois é, que Cachoeira do Bom Jesus. lá em Lá, Floripa. lá em Floripa. Fiz esse trecho. Aí fiz esse trecho, puto, cuspindo fogo. Aí os caras ficaram lá, deduziram e depois uma outra pessoa correu 2 vezes. Mas eu me lembro de uma dessa aí também, ó. Não fui só eu, então. Não, muito pé. Enfim, é história pra contar, né? É história pra contar, História meu. E pra contar. acontece. Normalmente a gente, quando organiza a equipe, eu fico chato. Eu falo, olha, presta atenção, fica lá antes, porque a pessoa. Não! O que mais acontece é a pessoa chega, cadê a equipe? O cara fala, foi no banheiro, mas agora! É. E você já chega no gás, né? Porra, não, e às vezes você tirou, tipo, 2 minutos, sei lá, do seu tempo, você fica 3 esperando. Você fica muito puto, mas muito Mas puto. é legal correr revezamento. Foi o primeiro que eu participei. Eu gosto bastante também. Eu gosto da resenha, né? A Então, vibe é legal. o revezamento eu tô com 2 trios agora lá pra outra BM e tô convencendo alguns alunos a montar uma equipe. Aí a galera fica nessa, não, mas eu vou atrapalhar a equipe, porque eu corro devagar. Não, cara, nada disso, não tem essa. Só não esquecer o carro no outro tempo. Que tá tudo certo. E aí, pô, um outro quadro que a gente tem, deixe sua pegada. Então, baseado na nossa conversa de trilha, pá, não sujar a trilha, né? Eu falei, pô, quando a gente vai pra trilha, a única coisa que a gente quer deixar é a pegada. E aí, o que você poderia deixar de pegada aqui no podcast pra galera que tá ouvindo? Meu, seja uma dica, um filme, uma palavra motivacional, o que você quiser, Tadna. Cara, eu quero deixar aqui, lembrar pra galera que o trail, pode ser sim um esporte acessível, sabe? Que ele não precisa ser um padrão, você não precisa ter um tênis, você não precisa correr uma prova cara, você não precisa ir pra muito longe, sabe? Você tem trilhas aqui perto de São Paulo que você pode ter essa experiência, você tem provas mais acessíveis para você participar, né? Porque o trail pode mudar a sua vida, o seu estilo de vida, sabe? É o seu pensar, o seu caminhar, sua essência. Muita coisa pode melhorar na sua vida depois desse contato com o esporte e com a natureza, né? E sempre consumir conteúdo de pessoas que você gosta, se identifica, que é o que eu sempre fiz, né? Tem gente que fala, você conhece tal pessoa? Putz, não conheço. Porque eu consumo outro conteúdo, eu escuto muito podcast também, de corredores, que tem uma puta história, uma puta jornada. Tô ali, no momento que eu tenho lavando louça, eu ponho um podcast, tô consumindo ali. Eu Sim. gosto, né? Legal demais, irado, é isso. Eu tenho a mesma pegada. A ideia aqui do podcast é isso. O Sal na Lesma, nem falei, mas é uma brincadeira assim de família. Meu pai que sempre falava, quando a gente vai fazer alguma coisa, ele falava, Sal na Lesma, só vai, faz. E eu tento trazer isso pra corrida. Eu fiz, acho que ano retrasado, eu ia fazer o La Mission lá da Argentina e não deu certo. Aí eu fui e fiz esse ano. Mas durante a preparação, eu fui mostrando tudo isso aí. Eu comprei um relógio da Amazfit, que era mais barato, porque eu não tinha grana pra comprar um Garmin. Eu também. E aí mostrava, falava, cara, olha aqui, ó, o relógio entrega tudo que eu preciso. E se eu não tivesse ele, dá pra ir também. Aí eu tava correndo com um tênis, eu acho que era um Nike, cara. Era um Nike, assim, que eu comprei na promoção, aquele Wide Horse. Eu paguei, tipo, na época, R$ 390. Foi uma promoção, mas
dá pra você fazer de outra forma. Aí, comecei a fazer o podcast. Um dos primeiros caras que veio aqui foi o Carlos Dias, que a gente tava conversando. Ele corre sem relógio. Ele falou, meu, eu tô sem apoio de relógio, eu corro sem relógio. Vai fazer 4.200 quilômetros sem relógio. Caraca. Porque o mais importante não é isso. Hoje, se Não. você montar um corredor do boné até o tênis, com tudo que tem de melhor, é 25 mil reais. É. Tipo, Isso. um relógio 10 pau, né? Isso. Então, não é que não é bacana. Isso tem que deixar Não tem claro. que ter um padrão. É importante você ter bons equipamentos. Hoje eu tenho relógio. Isso, Tenho bons equipamentos, isso. faz toda a diferença. Mas não necessariamente você precisa disso tudo para poder começar a Pra correr poder. trail. Na verdade, você não precisa de nada disso. Não. Você pode fazer a trilha. Essa é a pegada aqui. Fazer a trilha do bairro. Cara, com o seu tênis de rua, se você não tiver de trail. Você pode correr na esteira com inclinação. Isso. Eu já treinei muito, mas muito. Na esteira, odeio correr na esteira, mas eu queria treinar a cabeça. E aí lá em Bertioga eu não tenho subida. Ou eu vou pro Guarujá ali que tem a Prainha Branca, mas tem pouca subida. Aí dia de semana eu ia pra esteira, fazia uns treinos chato de 2 horas e ficava ouvindo o podcast do Roger lá, Ultra Lado. E era a minha forma de viver o trail naquele momento. Eu tava ouvindo alguma história, tipo, alucinante de alguém e correndo, cara, me preparando, né? Então não precisa ter esse padrão. Padrão super alto. Acho que é legal você falar isso porque, assim, você tá aí na linha de frente, vamos dizer assim. É uma atleta, corre, tem bons resultados, é embaixadora de uma marca. Tudo isso é importante, mas não precisa Sim. Eu sou muito grata, mas não é ser só assim, começar né? do zero também. É Sem relógio, isso, igual é eu comecei, isso. com qualquer tênis. Muito da hora, que Procurar um legal. grupo de corrida, um grupo de amigos, eu digo, né? Igual eu tive a Trail Girls, assim, encontrei as meninas, né? E Muito legal o grupo jogando. delas. A Ana teve aqui. me mandar mensagem também. Pode me mandar então. mensagem, Tagina, onde eu posso começar a correr? Vou falar, maior prazer, sempre falo isso também. Às vezes eu falo pra galera, qualquer pessoa que queira correr uma vez na trilha, vou separar um domingo do meu mês pra trazer essa pessoa, ter essa experiência. Já fiz isso umas 2 vezes. Que Um amigo legal. meu do Ibira veio pra cá, né? E outra amiga também já veio também. Eu fiz tudo isso, levei lá na trilha, É filmei. isso, cara. Pô, isso é muito legal. Eu acho que a gente tinha conversado sobre isso. Você tem vontade de... Tenho, Até tenho. Eu falo, você viu que não é só você, a planilha faz fala. A gente tinha comentado sobre isso outro dia, que você tem vontade de guiar, assim, de ter um Eu, na grupo. verdade, eu quero estudar educação física. Eu vou estudar educação física e tenho o projeto da minha própria assessoria, que logo, logo vai ser lançada. Você tá mandando, E- desculpa te interromper, fisioterapia há 5 anos. Isso, E agora vai mandar educação física. educação física. Tá. Eu sei. E também quero também poder levar as pessoas para ter essas vivências na montanha, sem ser para correr. Para correr também, mas sem ser para correr, porque o que você sente ali em cima é muito único, sabe? E eu quero poder ser essa pessoa de levar essas pessoas para ter essa experiência. Pô, isso, muito massa. isso é É uma muito parada massa. que quando eu era do futebol, né? Aí eu entrei no trail e no surf adulto, os dois, ao mesmo tempo, assim, com 21, sei lá, 22. E aí eu fui parando de jogar, e eu jogava bola melhor do que eu faço os dois. Jogava bem, assim, disputava o campeonato, joguei pela faculdade. E aí os amigos iam ficando puto, porque, pô, você não vai jogar domingo, tem campeonato. Eu falava, não, vou surfar e tal. E eu ficava tentando explicar isso pra eles. Aí eu comecei a correr trail, mas provas aqui e tal. Quando eu fiz, assim, acho que foi a Indomit. Foi a Indomit Campos do Jordão que tinha em 2014, acho que foi. Que eu realmente peguei uma prova de montanha e tal. Falei, mano, olha isso daqui, assim. É uma coisa que... Aí, todos esses anos, esse ano eu fui lá pela Mission, que pra mim até hoje foi o auge da minha vida. 100 milhas lá, 2 dias e meio, autossuficiência. De tudo, assim, foram 2 dias... Eu tô falando isso pelo que você falou, tá? Não tem nada a ver com o assunto. Que eu falo que, cara, não foi sobre corrida, não foi... Eu aprendi muito sobre mim. Fora a montanha, assim, eu aprendi muito sobre meus medos de verdade. Cara, ficar sozinho, ficar quieto por horas. Se você não se suporta, você não vai se suportar ali. E a força do negócio, meu, a hora que teve umas 2 madrugadas que a gente cruzou montanha, assim, eu olhava aquela imensidão. Nossa. Aí tinha um argentino, teve uns momentos da prova que o argentino tava comigo. Teve um dia que a gente tava andando, descemos, mas fizemos um vale assim e tinha uma montanha. E foi horas ali. Aí ele virou assim pra mim, brasileiro, sente a imponência da montanha, porque, tipo, você sente, parece que o bagulho tá ali, assim, Sente. tipo, te acuando. Mas só quem faz entende. Se a gente fala, galera, ih, papo de louco, né? É.
Mas é isso. Eu não sou do trekking, comecei já correndo, mas é uma parada que eu quero explorar mais. Então, E- quando você formar o seu grupo, E esse ano eu prometi pra mim mesma, né? Como eu também modifiquei meu calendário, então prometi. Esse ano eu vou ir mais vezes pra montanha sem ser sem correndo. ser pra correr. É. Isso é uma parada que a gente tá tentando fazer em casa, até pra levar meu filho, assim, acampar, uma coisa que seja mais Sim. light. E eu vim disso, né? Então, eu ainda É. tenho meu grupo de amigos. A gente vai fazer uma trip agora pro Itaguaré, dia 18. Então já vou acampar lá no feriado da Páscoa. Eu fui pra Alto Caparaó, Pico da Bandeira, Pico do Aí Cristal. você conhece bastante coisa. Aí eu fui Então. pra lá. Então, eu também eu conheço muita coisa. Então, eu sei que eu consigo levar as pessoas, Sim, né? sim, Às que vezes a pessoa legal. quer ir, mas fala, ah, mas com quem eu vou? Como que eu Cara, é faço? isso. Eu conversei agora com o episódio anterior que saiu, já foi com a Domi Rio lá. E ela Sim. acabou de lançar um programa pra levar mulheres pra correr na Patagônia. É, que da hora. Porque ela falou, meu, o que eu mais recebo de mensagem é, nossa, queria muito fazer isso, mas eu vou sozinha. É, E pra aí mulher é ela, muito mais difícil. ela falou, meu, eu fiquei um tempo e agora ela lançou um esquema lá, acho que de 7 dias, e você vai pra correr com ela. Que É, e da o meu hora, foco Tadna. principal é a mulherada, né? A mulher ela tem mais dificuldade, por causa da Até pra segurança, treinar sozinha é difícil pra principalmente. gente, né? E o meu intuito também com a assessoria seria isso também, né? De poder ter essa ferramenta de treino com as mulheres e levar pra correr, porque é difícil. Eu treino sozinha, muitas vezes, a maioria das vezes, e eu sei o quanto é difícil. Então, sempre vou no pico, porque eu conheço a Pedra Grande, que eu me sinto mais Mais confortável segura, e né? mais segura, né? Não, é totalmente diferente. Eu vejo eu e minha mulher em casa, assim, pra eu sair pro treino, ela tem que pensar em 300 coisas, ainda tenho medo. Mas que legal, tenho certeza que vai ser sucesso isso aí, Obrigada. se você montar. Acho que é isso, você quer agradecer alguém, algum patrocinador, mandar um beijo pro amigo, pra quem você quiser agora, Acho pra que galera. eu já sou grata por tudo, assim, todos os dias, em tudo que eu faço. Ponho minha gratidão, minha intenção, e é isso. Que da hora. Agradeço você aí Bom pelo convite. demais. Tamo junto. Muito bom mesmo que você volte aqui mais pra frente pra contar dos outros projetos, Com que a gente certeza. possa treinar junto. Você não vai estar na Roots esse ano, né? Não, mas provavelmente eu posso ir pra resenha, né? Se eu não Então, for, vai saber. se eu te encontrar lá, a gente faz a resenha ou qualquer hora a gente faz um treino junto aí. Aí eu levo uma cordinha pra amarrar em você, pra você ir puxando. Galera, então é isso. Mais uma vez, obrigado, Eu que Tadna. agradeço o convite. Agradecer aqui o nosso apoio do Café Cruz da Mata. Eu esqueci de falar até, o mais da hora de tudo isso, mesmo sendo uma marca que eu curti, que é boa, a galera vive o esporte também. O Gabriel lá pedala pra caraca. E se você entrar no Instagram, você vai ver que eles apoiam várias provas de mountain bike. Então é uma galera que, se parar pra pensar, o café ele pode ser usado como pré-treino, tem no gel, tem cafeína e tal. Mas é difícil você ver uma marca de café que vive, né, assim, o esporte. E Esporte mesmo, que eles legal. são Feito uma por galera atletas. que são do esporte, assim, me receberam super bem. Então, mais uma vez, obrigado. Quem quiser entrar lá para conhecer, no Instagram, @Cruz da Mata, e na internet, cruzdamata.com.br. E é isso, galera. Esse foi mais um Sauna Lesma Podcast. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Valeu, obrigado.